Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo o livro de Provérbios e o capítulo de hoje é o capítulo 21. Eu quero ler com os irmãos o versículo 31. Quero compartilhar um devocional com os irmãos a partir desse texto aqui do versículo 31, que está escrito assim: O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Mas eu estava meditando aqui em Provérbios 21 e esse versículo queimou em meu coração. Veja que a Bíblia diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. O que significa isso? Que nós podemos nos preparar para a batalha, mas a vitória, ela não é da nossa preparação simplesmente, mas ela vem do Senhor. A vitória quem dá é o Senhor. E quando nós aplicamos essa verdade para nossa realidade hoje, filhos de Deus, debaixo da nova aliança, nós temos uma verdade extraordinária e nós precisamos tomar posse dessa verdade, dessa vitória. Amados, muitas vezes nós vivemos como se nós estivéssemos correndo atrás da vitória. Mas a Bíblia nos diz que em Cristo Jesus nós não seremos um dia vencedores. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Ou seja, o que é ser mais do que vencedor? O Senhor já nos deu a vitória. Tudo que enfrentamos, nós já temos o decreto de Deus. Qual é? A vitória. Como está escrito, em Cristo Jesus nós temos o sim, e por nós é pronunciado o amém. Nós só precisamos o quê? Concordar com a vitória que nós já temos em Cristo Jesus. Amados, nós não estamos correndo atrás da vitória, nós já temos a vitória em Cristo. Essa é a realidade dos crentes da nova aliança. Já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O que precisamos é aprender a nos apropriar dessa vitória. Nós lemos aqui em Provérbios que a vitória vem de quem? Do Senhor. E quando nós estudamos toda a Bíblia, o Senhor já nos deu a vitória. Já nos deu a vitória em tudo o que nós precisamos. Onde está a vitória? Em Cristo. Em Cristo nós temos o sim de todas as promessas de Deus para nós. Nós só precisamos entrar em concordância com o Senhor e com a sua palavra. É uma vida de concordância com Deus, porque Deus já nos deu a vitória. Deus já declarou a vitória. Deus já fez uma obra completa por meio de Cristo Jesus, para que nele, eu e você, já somos, né? Para que nós já sejamos vitoriosos. Não precisamos viver como se nós estivéssemos correndo atrás da conquista. Não! A vida do crente não é buscar a conquista, mas é receber o fruto da conquista que Cristo Jesus já conquistou para nós. Nós colhemos o fruto do que Cristo fez. Por isso que nós precisamos entrar em concordância com Deus. E aí eu quero falar sobre 3 aspectos. Vitória que nós já temos em Cristo Jesus em 3 áreas da nossa vida que muitas vezes são áreas que nos roubam de viver plenamente a vitória que Cristo Jesus já conquistou para nós. Então a primeira delas é a vitória sobre o pecado. Amados, Jesus Cristo é aquele que se tornou pecado em nosso lugar e ele, se tornando o pecado, ele recebeu o salário que o pecado merecia, que era o quê? A morte. Então o Senhor já venceu o pecado e por já ter vencido o pecado, agora nós não precisamos mais viver sujeitos ao poder, ao domínio do pecado. Eu e você não precisamos mais viver escravizados pelo pecado, porque Jesus é, como está lá em João 1:29, quando João Batista faz essa declaração: eis que vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vemos que os sacrifícios
Eles apenas encobriam o pecado, mas não conseguia tirar o pecado. Por isso que precisava anualmente as pessoas oferecerem os seus sacrifícios, levarem a Deus os seus sacrifícios. Mas Jesus veio e ele, de uma vez por todas, não anualmente, mas de uma vez por todas, tirou o domínio do pecado. Nós não precisamos mais viver. Ah, Catiane, mas eu ainda enfrento muitas tentações em relação ao pecado. Eu ainda me vejo escravizado por causa do pecado. Amados, aí é que entra o nosso papel de colaboradores de Deus, de entrar em concordância com Deus. É uma mudança de mente, é uma mudança na nossa forma de pensar. Porque se nós acharmos que o pecado ainda tem poder sobre nós, nós vamos achar muito difícil lidar com o pecado. Se nós acharmos que é nós que precisamos, na força do nosso braço, vencer o pecado, nós nunca vamos conseguir. Cristo Jesus já conquistou essa vitória para nós. Nós precisamos é o quê? É nos agarrar a essa verdade. É concordar com Deus sobre essa verdade. Aí como que nós concordamos com Deus? Em oração, em estudo da palavra, crendo no Senhor, dedicando tempo em comunhão com o Senhor, recebendo essa vitória. Enquanto contemplamos o Senhor, nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus, é o que está escrito lá em 2 Coríntios 3,18. Enquanto temos tempo com Deus, enquanto nos colocamos à disposição de Deus para orar, para meditar na palavra, o Senhor vai o quê? Vai nos moldando, vai nos alinhando a Ele para que nós entremos em concordância com a sua palavra, que já nos diz que nós já temos a vitória sobre o pecado. Não porque nós vencemos na força do nosso braço, mas porque Cristo Jesus se tornou pecado em nosso lugar. Aquele que nunca pecou se tornou pecado para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Ah, amados, eu e você, nós precisamos nos agarrar a essa verdade, meditar nessa verdade, se apropriar mesmo pela fé dessa verdade. Outra área, né, outro aspecto dessa vitória que nós já temos em Cristo Jesus, porque a vitória vem do Senhor, é a vitória sobre a carne. Amados, a carne é a natureza corrompida que a Bíblia diz que em Cristo nós somos uma nova criação. Ou seja, nós recebemos um DNA novo. Deus depositou do seu próprio DNA em nós. Sabe, nós agora somos um com o Senhor. Nós agora somos uma nova criação. E aí a Bíblia diz que o que nós precisamos fazer em relação à carne? A carne, o que fica da carne, né? Quando nós pensamos assim, o espírito e a carne, eles guerreiam, porque eles são opostos entre si, é o que a Bíblia nos ensina. Mas o que nós temos da carne? São as formas de pensar, as formas de sentir, as formas de agir. Mas o que a Bíblia diz? Lá em Romanos 6,11 está escrito assim: considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Se você ver todo o contexto ali do capítulo 6 de Romanos, você vai ver que o apóstolo Paulo está explicando que em Cristo nós já recebemos a justificação, nós já fomos regenerados. E para viver a vida da regeneração, que é a vida da ressurreição, nós precisamos de uma atitude, que é o que está no versículo 11 de Romanos 6. Considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Ou seja, o Senhor já nos deu o quê? A vitória sobre o pecado. A carne que se inclinava para o pecado, a carne que se inclina para a morte, que é o que está escrito lá em Romanos 8,6, né? A mentalidade da carne é morte. Então, a mentalidade da carne que se inclina para o pecado, ela também já foi vencida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por quê? Porque ele nos deu uma nova natureza. Não somos simplesmente seres carnais, nós somos seres espirituais, à imagem de Cristo Jesus. Ah, amados, que vitória gloriosa é essa sobre o pecado, sobre a carne. E a terceira, nós já somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Cristo Jesus já venceu o diabo.
Aleluia! Lá em Colossenses está escrito que na cruz do Calvário, Jesus expôs a vergonha pública, todo o principado, toda a potestade. Satanás foi exposto como derrotado por Cristo Jesus nas regiões espirituais. Ou seja, Jesus já venceu o diabo. E porque ele já venceu, nós tomamos posse dessa vitória e em Cristo, não é fora de Cristo, é em Cristo, nós já somos mais do que vencedores em relação ao diabo. Por isso que a palavra diz lá em Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele vai fugir de vós. Porque quando nos sujeitamos a Deus, ou seja, entramos em concordância com Deus, nos alinhamos ao que Deus já fez, nós resistimos em fé em toda essa realidade que Cristo Jesus já efetivou. Nós cremos, nós nos sujeitamos a Deus, nós resistimos ao diabo em fé nas verdades de Deus. Pedro explica isso. Resistam ao diabo permanecendo firmes na fé. Então é em fé que nós resistimos. E o que é a consequência disso? O diabo vai fugir de nós. Amados, nós já somos mais do que vencedores. Nós lemos aqui em Provérbios que a vitória vem do Senhor. Pode o mundo se preparar, pode nós nos prepararmos, pode nós estarmos assim pensando naquela circunstância, naquela situação. Amados, nós já temos a vitória. A vitória não simplesmente virá um dia do Senhor. Nós, para os filhos de Deus, crentes da nova aliança, já somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Nós já somos mais do que vencedores sobre o pecado. Nós já somos mais do que vencedores sobre a carne. Nós já somos mais do que vencedores sobre o diabo. Ou seja, nós podemos levar uma vida santa, justa, reta, que glorifica o Senhor, que avança sobre o império das trevas, arrebatando almas do império das trevas e trazendo para o reino de Cristo Jesus. Nós podemos viver assim por quê? Porque Cristo Jesus já conquistou essa vitória para nós. O Senhor já nos deu essa vitória. Aleluia! Amados, eu e você, nós somos filhos de Deus para mostrar as grandezas de Deus, para proclamar as grandezas de Deus. Nós não estamos aqui para ficar com aquela mente, com aquela visão tão pequena e tão egoísta, achando assim que a minha vitória é ganhar um carro, a minha vitória é ter uma casa, a minha vitória... Não, amados! A vitória que nós mais necessitamos, Cristo Jesus já conquistou para nós. E se nós caminharmos nele, andarmos em concordância com ele, nós vamos desfrutar de todos os benefícios da vitória que Cristo Jesus conquistou para mim e para você. Não significa que não tem benefícios na área material, não estou falando disso. Mas o nosso foco não é esse, amados. Como filhos de Deus, o nosso alvo é fazer com que o reino de Deus avance, é sermos instrumentos de Deus, os colaboradores de Deus, para quê? Para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus avance. Eu e você, como está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, dos versículos 17 em diante. Nós fomos feitos nova criação. O que ficou para trás, ficou para trás. Agora se fez tudo novo. E Deus está fazendo seu apelo ao mundo por nosso intermédio. Deus quer usar a mim e a você para proclamar a mensagem de Cristo, que só Jesus Cristo é a fonte de vida, que só Jesus Cristo tem o poder de nos reconciliar com Deus, que só em Jesus Cristo nós temos vida e vida eterna. Amado, Jesus está voltando. Eu não sei você, mas quando eu penso nisso, eu me alegro muito, mas o meu coração fica apertado em pensar em tantas pessoas da minha família, em tantas pessoas que eu conheço que ainda não se renderam a Cristo. Amados, nós fomos chamados para ser o testemunho vivo, a carta de Cristo que as pessoas vão ler. Talvez os nossos familiares, eles não consigam ver isso em nós, mas talvez aquele meu familiar que não consegue ver isso em mim,
por vários motivos, né? Como a Bíblia diz, o profeta muitas vezes não tem honra na sua própria casa, mas talvez ele consiga ver em você. Você, talvez a sua vida seja o testemunho que um familiar meu precisa para se render a Cristo. É para isso que nós fomos chamados. Talvez eu seja o testemunho que um familiar seu precisa para que ele se renda a Cristo Jesus. Amados, como corpo de Cristo, não como igreja sistema eclesiástico. Estou falando como igreja, como corpo de Cristo que somos, independente da denominação da qual fazemos parte. Nós, juntos, fomos chamados como corpo de Cristo para levar a mensagem do Senhor. Seja, amados, lá no seu trabalho, talvez você não precisa nem falar muita coisa, mas a sua atitude revela que você tem Cristo Jesus. Talvez seja no mercado, quando você entra para fazer compra, talvez seja andando na rua, talvez seja exercendo algum ministério, talvez seja pregando a palavra, eu não sei, mas deixa Deus usar você para levar o evangelho. Como? Tomando posse dessas vitórias. Sabe? Tome posse da vitória sobre o pecado, sobre a carne, sobre o diabo, porque em Cristo Jesus você já é mais do que vencedor. E nele você pode avançar. E nele você pode ser o instrumento de Deus para levar vida para as pessoas. Amados, é para isso que nós nascemos de novo. É para isso que nós existimos. Nós somos aqueles que receberam o ministério da reconciliação. Isso você lê no texto que eu mencionei ali de 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 em diante. Independente se você exerce um ministério especificamente no corpo de Cristo ou não, é lá no teu trabalho, é onde você está. O Senhor ungiu a mim e a você com diferentes funções, com diferentes dons. Para quê? Para levar a mensagem da salvação, para levar a mensagem da reconciliação ao mundo. Mas por que muitas vezes nós não temos conseguido fazer isso? Porque estamos com uma visão limitada, achando que nós precisamos ficar correndo atrás de vitórias. Ai, eu não tenho vitória aqui, eu não tenho vitória ali. Nós temos nos tornado crentes egoístas demais, olhando só para nós. Ei! Toda a vitória que eu e você precisamos, nós já temos em Cristo Jesus. A vitória que vem do Senhor já é nossa. Em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Eu só mencionei aqui a vitória contra o pecado, a carne e o diabo. Mas se nós olharmos na palavra de Deus, nós vemos que em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores na área de finanças, por exemplo. Na área de finanças, sim. O apóstolo Paulo escreve isso para os irmãos da igreja de Filipos. Ele diz assim: o Senhor, Ele mesmo, vai suprir cada uma das suas necessidades de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus nós somos supridos. Em Cristo Jesus nós temos a provisão. Amados, que eu e você nós comecemos a tomar posse da vitória que nós já temos e comecemos a viver de fato a vida que Deus tem para nós como embaixadores de Cristo, como representantes de Cristo. O tempo está curto, amados. Chega de nos preocuparmos tanto com essa vida nesse mundo aqui. Esse mundo aqui, nós somos peregrinos, forasteiros aqui. Esse não é o nosso lar. O que move o nosso coração aqui é exatamente realizar a vontade do nosso Pai Celestial, que é ganharmos vida, não ganharmos vida no sentido assim, eu tenho que pregar, não, amados, mas o nosso testemunho, a nossa vida precisa ser a carta viva de Cristo Jesus que as pessoas vão ler. E se nós não entendermos que nós já temos a vitória sobre o pecado, sobre a carne, sobre o diabo, nós vamos viver como derrotados. E quem que vai querer um Deus em que os filhos desse Deus vivem derrotados? Como que nós vamos ser o testemunho da vitória que Cristo Jesus já conquistou? Não estou falando de vitória no conceito do mundo, estou falando da vitória bíblica. Como que nós vamos viver? Como que nós vamos testemunhar isso se nem nós cremos que nós já somos mais do que vencedores? Acabamos nos deixando dominar pelo desânimo, pela tristeza. Amados, na alegria, na satisfação, o reino de Deus é justiça, é paz e alegria. Hoje em dia, no mundo caótico que nós estamos, quando uma pessoa de fora conhece alguém e essa pessoa sabe
que essa outra pessoa passa por dificuldades, por situações difíceis, assim como ela também enfrenta, mas ela vê essa pessoa sempre feliz, sempre em paz, aquilo mexe com ela. Aquilo mexe, a pessoa pensa, como assim? Por que que essa pessoa aqui, esse homem, essa mulher, parece que as coisas não abalam ele? Passa por várias situações e ele não é abalado. O que que acontece? Agora, se muitas vezes nós, amados, nós somos mais tristes, mais abatidos que até as pessoas do mundo, amados, nós já temos a vitória em Cristo Jesus. O Senhor já nos deu a vitória. O reino de Deus é justiça, é paz e é alegria. Paz, alegria. Justiça, paz, alegria. Nós precisamos concordar com Deus com essa vitória. Em nome de Jesus, precisamos meditar nessas verdades. Precisamos orar ao Senhor, ter comunhão com o Senhor. Precisamos deixar que o Senhor ministre o nosso coração para que a gente seja inundado com essas verdades de Deus. Amados, que eu e você, nós possamos nos render dia após dia a essa verdade de que em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Tá lutando com algum pecado? Em Cristo você já é vencedor. O Senhor já teve a vitória sobre o pecado. Renda-se a Ele. Todos os dias ore. Todos os dias, mesmo que você não sinta vontade, ore. Leia a palavra. E enquanto você ora, enquanto você lê a palavra, o Senhor vai fortalecendo essa verdade no teu coração, para que você possa viver essa verdade, porque já é uma verdade. O Senhor já venceu o pecado. Você está sofrendo tentações, a tua carne, você diz assim, mas a minha carne é fraca. Não, o Senhor já venceu, Ele já te deu uma natureza espiritual. E agora, porque Ele te deu uma natureza espiritual, você é um espírito com o Senhor. Medite nessas verdades. Mantenha relacionamento com o Senhor. Leia, por exemplo, medite na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses. Sabe, medite nessas escrituras que nos mostram a realidade de quem nós somos em Cristo Jesus. Medite na carta aos Romanos. Ali é o resumo do que é a justificação. Amados, se você acha que o diabo está tentando contra você, ei, Jesus já venceu o diabo, você só precisa se sujeitar a Deus. Você se sujeita a Deus, você confia no Senhor e automaticamente o diabo vai fugir de você. Ele não vai permanecer aí. Amados, é um posicionamento. Veja que é um posicionamento de concordância com a verdade de Deus. Com a verdade de Deus. Então que eu e você, nós possamos nos posicionar assim, porque a vitória vem do Senhor e ela já está em Cristo Jesus e nele nós somos mais do que vencedores. Já somos vitoriosos sobre o pecado, sobre a carne e sobre o diabo. Aleluia! Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, Pai. Obrigada porque a vitória vem do Senhor. A vitória vem do Senhor. E em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Obrigada por isso, Pai. Obrigada porque Cristo já venceu o pecado, já venceu a carne, já venceu o diabo. E em Cristo, por estarmos em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós entendamos isso e creiamos nessa verdade e possamos viver essa realidade enquanto estivermos aqui na terra. Senhor, quando sofrermos tentação, quando nos sentirmos tristes, abatidos, para baixo, quando acharmos que o diabo está vindo ferozmente contra nós, que nós possamos nos lembrar dessas verdades e meditar nessas verdades. Jesus já venceu o pecado, Jesus já venceu a carne, Jesus já venceu o diabo, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Pai, que eu e os meus irmãos possamos colocar em prática essa vida, porque essa vida é a vida que reflete o testemunho do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. Que eu e os meus irmãos possamos viver assim todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.